Foi um pedido concebido não como um convite, mas como uma arma. Um cheque de $50.000 para silenciar uma história que ele queria apagar. A tarefa de Selene Monroe, uma cantora em dificuldades. Atuar no casamento do homem que lhe prometera para sempre, o CEO bilionário Alistair Blackwood. Mas Alistair não sabia a verdade. Não sabia que, enquanto Selene estava naquele palco, ela não carregava apenas o peso do passado quebrado deles. Ela carregava o filho dele. Esta não é uma história sobre desgosto. É uma história sobre o que acontece quando uma mulher levada ao limite absoluto decide parar de cantar a canção dele e finalmente escrever a sua própria. A chuva que encharcava as ruas do centro de Los Angeles era de um cinzento frio e indiferente, exatamente a cor da realidade atual de Selene Monroe. Escorria pelas fendas da cidade antiga, espelhando o frio que se instalara profundamente nos seus ossos. Um frio que pouco tinha a ver com o tempo. O seu pequeno apartamento no segundo andar, geralmente um refúgio acolhedor preenchido com o aroma de chá de camomila e livros antigos, hoje parecia mais uma prisão. O aviso de despejo no balcão, com as suas letras vermelhas gritantes, era a mais recente barra dessa prisão. Selene acariciou o inchaço da sua barriga, ainda mal visível debaixo do seu suéter gasto. 4 meses. 4 meses de um segredo que era, ao mesmo tempo, a sua maior alegria e o seu fardo mais aterrador. 4 meses desde que Alistair Blackwood lhe falará pela última vez. As suas palavras finais não foram ditas com o calor que ela um dia conheceu, mas com a frieza estéril de uma transação comercial. É o melhor, Selene. Queremos coisas diferentes. Ele não estava errado. Ele queria uma dinastia. Ela queria uma família. Só nunca imaginou que ele construísse a sua dinastia sobre as cinzas da família que deveriam ter construído juntos. O seu telefone vibrou. Um som áspero e indesejado. Um número desconhecido com indicativo de Beverly Hills. Ignorou. Voltou a vibrar. Insistente. Com um suspiro, atendeu, esperando um cobrador. É a senhora Selene Monroe? A voz era masculina, ríspida, e cheirava a fato caro. Era uma voz que não sabia o preço do leite porque nunca teve de comprar. Sou eu, disse Selene, a sua própria voz soando pequena e cansada. O meu nome é Donovan Price. Sou o assistente executivo do Sr. Alistair Blackwood, CEO da Blackwood Industries. A respiração de Selene vacilou. O coração começou a bater freneticamente e com dor contra as costelas. Alistair. O nome era um membro fantasma, uma dor onde antes havia algo vital. Do que se trata? Conseguiu perguntar, agarrando-se à borda do balcão da cozinha. O Sr. Blackwood e a sua noiva, a senhorita Sarafina Sterling, vão casar-se dentro de 2 semanas na propriedade da família Blackwood em Montecito, disse Donovan, com um tom tão plano quanto um prospecto corporativo. Estão a solicitar pessoalmente os seus serviços como artista musical principal da cerimônia. O mundo girou por um momento. Selene tinha certeza de que tinha ouvido mal. Tinha de ser uma partida, uma piada doentia e cruel. Cantar no casamento dele. O pensamento era tão grotescamente cruel que quase dava vontade de rir. Era como pedir a um fantasma para brindar a felicidade do seu assassino. Está a brincar, sussurrou, as palavras a prenderem-se-lhe na garganta. Garanto-lhe, senhorita Monroe, que não estou a brincar, respondeu Donovan, com uma pitada de impaciência na voz. O Sr. Blackwood achou que seria uma homenagem comovente à vossa história partilhada, um símbolo de boa vontade e respeito mútuo ao seguirem ambos para novos capítulos. Comovente. Boa vontade. O jargão corporativo era um escudo a desviar a crueldade humana crua do ato. Ele não estava apenas a seguir em frente. Estava a arrasar com o passado deles e a pedir-lhe que providenciasse a banda sonora da demolição. Queria exibi-la, o seu projeto descartado, à frente da sua nova aquisição imaculada, Sarafina Sterling, a herdeira de hotéis cujo rosto estava estampado em todas as revistas da alta sociedade. Estava a transformar a história deles numa anedota higienizada para sua nova vida. Não, disse Selene, a palavra uma lágrima crua no tecido da conversa. Absolutamente não. A resposta é não. Talvez devesse ouvir os termos da proposta antes de tomar uma decisão final, disse Donovan suavemente, ignorando a recusa dela. O Sr. Blackwood está ciente da sua situação atual. A remuneração por uma atuação de 20 minutos é de $50.000.
US$ 50.000. O número ficou suspenso no ar, cintilante e obsceno. Era mais dinheiro do que ela alguma vez vira na vida. Era a renda do primeiro e último mês num novo apartamento, longe dali. Era mobiliário para bebê, fraldas, uma conta poupança. Era segurança. Era um futuro. Era uma tábua de salvação lançada pelo próprio homem que a atirara borda fora. O aviso de despejo no balcão parecia gritar com ela. A sua mente girava. Um campo de batalha entre orgulho e pragmatismo. A sua alma gritava em protesto. Ele não pode comprar a tua dignidade, Selene. Ele não pode pagar-te para dançares sobre a tua própria campa. Mas a parte pragmática dela, a parte que agora era responsável por outra vida, sussurrava de volta. Que dignidade há em viver na rua? Como vais alimentar o teu filho com orgulho? Ele quer comprar o meu silêncio, murmurou mais para si do que para Donovan. Quer pagar-me para eu estar ali, sorrir e fingir que isto não me parece o coração a ser arrancado com uma colher enferrujada. A proposta inclui um acordo de confidencialidade abrangente. Naturalmente, continuou Donovan, como se ela não tivesse dito nada. O pagamento seria feito por transferência bancária, 50% na assinatura, 50% após a conclusão da atuação. Era uma armadilha. Uma armadilha linda e dourada. Se recusasse, estava falida, desesperada e prestes a ser despejada. Se aceitasse, teria de se apresentar diante dele e da sua noiva perfeita, um monumento ao que ele deitara fora, e cantar uma canção de amor. A ousadia teatral da sua crueldade era de tirar o fôlego. Ele não estava apenas a partir-lhe o coração, estava a encomendar uma sinfonia para a ocasião. Preciso de pensar, disse ela, com a voz trêmula. Tem até às 17 horas de amanhã, declarou Donovan. Um estafeta será enviado com contrato para sua análise. Aguardamos a sua decisão. A chamada caiu. Selene deslizou pelo armário da cozinha até estar sentada no chão frio de linóleo. Os braços apertados à volta do estômago, à volta do seu bebê. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Lágrimas quentes de fúria, de humilhação, de desespero lancinante. Ele sabia, de alguma forma, ele devia saber que ela estava a lutar. Aquilo não era um ramo de oliveira. Era um jogo de poder da mais alta ordem. Era Listair, na sua torre reluzente de aço e vidro, a lembrá-la de que era o mestre do seu universo e ela apenas uma constelação esquecida. Pensou no início deles, numa tarde chuvosa como aquela, numa pequena cafetaria onde costumava cantar. Ele entrou, sacudindo a chuva do seu casaco de $1000, os olhos a encontrarem os dela do outro lado da sala. Disse-lhe que a voz dela era a única coisa real que ouvirá o dia todo. Durante 2 anos, ele fora o mundo dela. Apoiou a sua música, prometeu-lhe um contrato discográfico, um futuro. Abraçara-a e sussurrara que o amor deles era a única coisa que o seu dinheiro não podia comprar e o seu poder não podia ordenar. Era tudo mentira. Quando a pressão do conselho de administração e do pai imponente aumentou para que ele selasse a fusão com os hotéis Sterling através do casamento, ele não lutou. Cedeu. Cortou-a da sua vida com a mesma eficiência de quem elimina um item de orçamento. Agora esta reviravolta final, requintada, da faca. Olhou em volta do seu minúsculo apartamento, para a mancha de água no teto e a pilha de contas que não podia pagar. Pensou na vida que crescia dentro de si. Uma vida que merecia mais do que aquela luta. Uma vida que merecia uma mãe capaz de prover. Uma resolução fria começou a cristalizar-se no seu coração, substituindo as lágrimas quentes da dor. Ele achava que aquilo era o palco dele, a produção dele. Achava que podia comprar a sua obediência e usá-la como adereço no seu casamento perfeito. Estava a pagar $50.000 por uma atuação. Muito bem, teria uma. Mas não seria a atuação que ele esperava. Pegou no telefone e ligou à melhor amiga, Maya. Não vais acreditar na chamada que acabei de receber, disse Selene, com a voz já sem tremor, mas baixa e firme, como a calma antes da tempestade. Ia cantar no casamento dele. Mas a canção não seria sobre o novo amor dele. Seria sobre o seu maior segredo. 2 semanas depois, Selene encontrava-se num lugar onde a chuva não ousava cair, Montecito. Ali, o sol parecia ter uma obrigação contratual de brilhar, lançando um brilho dourado, quase sagrado,
sobre os relvados cuidados e os altos ciprestes que ladeavam a estrada privada até a propriedade dos Blackwood. O carro preto enviado por Donovan subia silenciosamente a estrada sinuosa, o seu silêncio em nítido contraste com a sinfonia frenética de dúvida e determinação na mente de Selene. Usava um simples e elegante vestido azul marinho, uma das poucas peças boas que possuía. Era modesto e fluía solto, uma escolha estratégica para esconder a curva suave da gravidez. No colo, as mãos estavam apertadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Os primeiros $25.000 tinham aparecido na conta bancária na manhã seguinte à assinatura do nada, uma prova digital do seu pacto com o diabo. Pagará-lhe um ano de renda antecipada e levantar uma montanha de dívidas dos ombros. Mas o alívio vinha com um amargo sabor de rendição. À medida que o carro fazia a última curva, a propriedade surgiu à vista. Não era uma casa. Era um testemunho de poder. Uma mansão em estilo mediterrâneo, de pedra clara e telhas vermelhas, com vista para o Oceano Pacífico como um rei a vigiar o seu domínio. Aquela era a casa de infância de Alistair, um lugar que ele lhe descrevera em tons baixos, não com carinho, mas como uma prisão bonita. Um lugar onde jurara nunca se casar. Mais uma promessa quebrada. Donovan Price esperava por ela a entrada principal, a postura tão rígida quanto as colunas de mármore que ladeavam a porta. Senhora Monroe, bem-vinda. Está dentro do horário. Falava como se ela fosse uma encomenda, não uma convidada. A cerimônia é no Jardim Oeste, às 16 horas. Atuará a partir do quiosque. Vou acompanhá-la. Conduziu-a pela casa. O interior era cavernoso e frio, cheio de mobiliário opulento que parecia nunca ter sido usado, e arte inestimável que mais parecia um investimento do que uma paixão. O ar estava pesado com o aroma de lírios e rosas, uma doçura agressiva e enjoativa que fez Selene sentir-se ligeiramente nauseada. Era o cheiro da perfeição fabricada. Enquanto caminhava, fantasmas das palavras de Alistair ecoavam nos corredores de mármore. O meu pai acredita que o valor de um homem se mede pelo tamanho da sua casa, não pelo amor dentro dela, dissera-lhe uma vez, enroscado no sofá gasto dela. Quero construir uma casa contigo, Selene. Uma verdadeira, cheia de música e risos, não apenas ativos. A hipocrisia era um golpe físico. Ele tornará-se no pai. Donovan conduziu-a até uma pequena sala de estar privada. Pode aguardar aqui. Há bebidas disponíveis. Por favor, permaneça nesta sala até que a acompanhe ao jardim às 15h45. Era uma prisão cortês. Sozinha, Selene aproximou-se da grande janela com vista para os jardins. Os convidados começavam a chegar. Um rio de sedas pastel e fatos escuros fluía em direção ao Jardim Oeste. Eram 1%, os titãs da indústria, os socialites. O novo mundo de Alistair. Um mundo onde ela não tinha lugar. De repente, a porta abriu-se. Selene virou-se, esperando ver Donovan. Mas foi uma mulher que entrou. Era deslumbrantemente bela, com aquela graça sem esforço que só pode nascer de gerações de riqueza. Tinha cabelo da cor do ouro fiado e olhos da cor do céu de verão. Usava um vestido branco de seda simples, mas de corte impecável. Era Sarafina Sterling. Oh, peço imensa desculpa, disse Sarafina, com uma voz leve e melódica. Disseram-me que esta sala estava vazia. Só queria fugir por um momento. A loucura lá fora. Deu uma pequena risada autodepreciativa. Deve ser a cantora. O Alistair falou-me de si. O coração de Selene congelou. O que é que ele lhe contou? A verdade ou a versão dele? Selene Monroe, disse ela, com a voz firme. Sarafina sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que a desarmou por completo. Sarafina. É um prazer conhecê-la. O L falou-me tanto do seu talento. Disse que a sua voz era inesquecível. Não havia malícia nos seus olhos, nem um vestígio de suspeita. Apenas uma sinceridade educada, quase ingênua. Aquilo era mais difícil do que Selene tinha antecipado. Teria sido muito mais fácil se a futura noiva fosse um monstro. Mas parecia simpática. Uma cordeira bela, privilegiada e completamente alheia a caminho de um matadouro dourado. Ela fazia alguma ideia de que aquele casamento era uma fusão empresarial? Amava mesmo o homem que Selene sabia ser capaz de uma crueldade tão calculada? Ele é um homem muito persuasivo,
respondeu Selene, escolhendo cuidadosamente as palavras. Antes que Sarafina pudesse responder, a porta voltou a abrir-se. Desta vez era Alistair. Entrou na sala com um ar impossivelmente atraente no seu smoking feito por medida. Por uma fração de segundo, os olhos dele encontraram os de Selene e o mundo desapareceu. Ela viu-o. Não o CEO, não o noivo, mas o homem que chorara nos seus braços depois de uma discussão com o pai. O homem que sabia qual era a sua canção favorita. O homem que traçara as linhas da sua palma e prometera colocar o mundo nela. E, tão depressa quanto surgiu, aquele vislumbre desapareceu. Uma máscara de controlo frio e impenetrável caiu-lhe sobre o rosto. Os olhos tornaram-se aço. Sara, querida, aí estás, disse ele, com aquela voz grave e suave que fora outrora o som favorito de Selene no mundo. Caminhou até ao lado de Sarafina, colocando uma mão possessiva na base das costas dela. Mal lançou um olhar a Selene. O Donovan disse que a nossa intérprete tinha chegado. Tudo satisfatório, Senhora Monroe? Chamou-lhe Senhora Monroe. A formalidade era um muro deliberado erguido para mantê-la à distância. Tudo conforme contratado, Sr. Blackwood, disse Selene, o título a saber a ácido na língua. Excelente, disse ele, voltando toda a atenção para a noiva. Os nossos convidados estão à espera. Inclinou-se e beijou a têmpora de Sarafina, um gesto perfeitamente encenado de afeição para uma plateia de um. Quando se virou para conduzir Sarafina para fora da sala, fez uma pausa e falou para Selene por cima do ombro, sem estabelecer contato visual. A seleção da música. A minha mãe insistiu num clássico, mas fiz uma alteração de última hora. Pedi ao quarteto de cordas para acompanhar em Echoes of West. Lembra-se dessa? Tenho a certeza que sim. Selene sentiu o ar abandonar-lhe os pulmões. Echoes of West. Não era apenas uma canção. Era a canção deles. Aquela que ele escrevera num guardanapo naquela cafetaria no primeiro aniversário deles. Era uma balada profundamente pessoal e íntima sobre encontrar uma alma gêmea no mundo apinhado. Uma canção que mais ninguém tinha ouvido. Pedir-lhe para cantar aquela canção no seu casamento com outra mulher não era apenas cruel, era uma violação. Uma profanação da memória mais sagrada que ela guardava dele. Estava a transformar o momento mais privado deles em entretenimento público. Ficou a olhar para as costas dele, para o corte impecável do smoking, e finalmente compreendeu. Aquilo não era apenas sobre silenciá-la ou exibir o seu poder. Era sobre apagar por completo o significado do passado deles. Se ele conseguisse transformar a canção deles na sua canção de casamento, então ela já não lhe pertencia. Ele passaria a ser o dono dela. O dono da memória. O dono dela. Um fogo lento e frio começou a arder-lhe no peito. A dor e a humilhação começaram a forjar-se em algo completamente diferente. Algo duro e afiado. Sim, disse ela, com a voz baixa, mas ressoando com uma clareza recém-descoberta na sala silenciosa. Lembro-me. Ele acenou, um gesto final, seco, e levou a sua noiva para fora da sala, deixando Selene sozinha com o fantasma de uma canção e o trovão da sua própria resolução. Ele achava que sabia as palavras daquela canção. Achava que tinha escrito o final. Estava enganado. Ela voltou para a janela, já sem olhar para os convidados, mas para o seu próprio reflexo no vidro. Viu a dor nos seus olhos, mas por baixo dela, algo mais começava a despertar. Uma lutadora. Uma mãe. Uma mulher que acabará de receber a arma perfeita. Ele queria ouvir Echoes of West. Pois ia ouvi-la, mas ela ia acrescentar uma nova estrofe. A atuação dele estava prestes a tornar-se a estreia dela. O Jardim Oeste era uma obra-prima de arquitetura paisagística e riqueza obscena. Centenas de cadeiras brancas estavam alinhadas em filas perfeitas sobre um relvado tão verde que parecia artificial, todas voltadas para um quiosque coberto de rosas brancas e era. O ar estava quente, perfumado com o sal do oceano distante e os perfumes caros dos convidados. Um quarteto de cordas tocava suavemente, a sua música clássica uma fina camada civilizada sobre a ambição corporativa crua que orquestrara aquele dia. Selene estava de pé nas sombras, dentro da casa, à espera do sinal de Donovan. O seu coração era um pássaro frenético a bater contra a gaiola das suas costelas. Sentia o seu bebê mexer-se, um pequeno e suave tremor, como se pressentisse a agitação da mãe.
Selene pousou uma mão sobre o ventre, uma promessa silenciosa. Estou a fazer isto por nós, para sermos livres. Assistiu ao início da cerimônia. Viu Sarafina, uma visão num vestido Vera Wang, descer o corredor de braço dado com o pai, um homem imponente com uma cara de punho cerrado. Viu Alistair à espera, a expressão uma máscara cuidadosamente construída de adoração. Olhava para Sarafina não como um homem apaixonado, mas como um CEO a admirar um ativo recém-adquirido e altamente valioso. Enquanto esperava, ouviu duas mulheres com chapéus ridiculamente grandes sussurrando atrás de um ficus. Donovan conduziu-a até uma pequena sala de estar privada. Pode aguardar aqui. Há bebidas disponíveis. Por favor, permaneça nesta sala até que a acompanhe ao jardim às 15h45. Era uma prisão cortês. Sozinha, Selene aproximou-se da grande janela com vista para os jardins. Os convidados começavam a chegar. Um rio de sedas pastel e fatos escuros fluía em direção ao jardim oeste. Eram 1%, os titãs da indústria, os socialites. O novo mundo de Alistair. Um mundo onde ela não tinha lugar. De repente, a porta abriu-se. Selene virou-se, esperando ver Donovan. Mas foi uma mulher que entrou. Era deslumbrantemente bela, com aquela graça sem esforço que só pode nascer de gerações de riqueza. Tinha cabelo da cor do ouro fiado e olhos da cor do céu de verão. Usava um vestido branco de seda simples, mas de corte impecável. Era Sarafina Sterling. Oh, peço imensa desculpa, disse Sarafina, com uma voz leve e melódica. Disseram-me que esta sala estava vazia. Só queria fugir por um momento. A loucura lá fora. Deu uma pequena risada autodepreciativa. Deve ser a cantora. O Alistair falou-me de si. O coração de Selene congelou. O que é que ele lhe contou? A verdade ou a versão dele? Selene Monroe, disse ela, com a voz firme. Sarafina sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que a desarmou por completo. Sarafina. É um prazer conhecê-la. O L falou-me tanto do seu talento. Disse que a sua voz era inesquecível. Não havia malícia nos seus olhos, nem um vestígio de suspeita. Apenas uma sinceridade educada, quase ingênua. Aquilo era mais difícil do que Selene tinha antecipado. Teria sido muito mais fácil se a futura noiva fosse um monstro. Mas parecia simpática. Uma cordeira bela, privilegiada e completamente alheia a caminho de um matadouro dourado. Ela fazia alguma ideia de que aquele casamento era uma fusão empresarial? Amava mesmo o homem que Selene sabia ser capaz de uma crueldade tão calculada? Ele é um homem muito persuasivo, respondeu Selene, escolhendo cuidadosamente as palavras. Antes que Sarafina pudesse responder, a porta voltou a abrir-se. Desta vez era Alistair. Entrou na sala com um ar impossivelmente atraente no seu smoking feito por medida. Por uma fração de segundo, os olhos dele encontraram os de Selene e o mundo desapareceu. Ela viu-o. Não o CEO, não o noivo, mas o homem que chorara nos seus braços depois de uma discussão com o pai. O homem que sabia qual era a sua canção favorita. O homem que traçara as linhas da sua palma e prometera colocar o mundo nela. E, tão depressa quanto surgiu, aquele vislumbre desapareceu. Uma máscara de controlo frio e impenetrável caiu-lhe sobre o rosto. Os olhos tornaram-se aço. Sara, querida, aí estás, disse ele, com aquela voz grave e suave que fora outrora o som favorito de Selene no mundo. Caminhou até ao lado de Sarafina, colocando uma mão possessiva na base das costas dela. Mal lançou um olhar a Selene. O Donovan disse que a nossa intérprete tinha chegado. Tudo satisfatório, Senhora Monroe? Chamou-lhe Senhora Monroe. A formalidade era um muro deliberado erguido para mantê-la à distância. Tudo conforme contratado, Sr. Blackwood, disse Selene, o título a saber a ácido na língua. Excelente, disse ele, voltando toda a atenção para a noiva. Os nossos convidados estão à espera. Inclinou-se e beijou a têmpora de Sarafina. Um gesto perfeitamente encenado de afeição para uma plateia de um. Quando se virou para conduzir Sarafina para fora da sala, fez uma pausa e falou para Selene por cima do ombro, sem estabelecer contato visual. A seleção da música. A minha mãe insistiu num clássico, mas fiz uma alteração de última hora. Pedi ao quarteto de cordas para acompanhar em Echoes of US. Lembra-se dessa?
Tenho a certeza que sim. Selene sentiu o ar abandonar-lhe os pulmões. Echoes of West. Não era apenas uma canção. Era a canção deles. Aquela que ele escrevera num guardanapo naquela cafetaria no primeiro aniversário deles. Era uma balada profundamente pessoal e íntima sobre encontrar uma alma gêmea no mundo apinhado. Uma canção que mais ninguém tinha ouvido. Pedir-lhe para cantar aquela canção no seu casamento com outra mulher não era apenas cruel, era uma violação. Uma profanação da memória mais sagrada que ela guardava dele. Estava a transformar o momento mais privado deles em entretenimento público. Ficou a olhar para as costas dele, para o corte impecável do smoking, e finalmente compreendeu. Aquilo não era apenas sobre silenciá-la ou exibir o seu poder. Era sobre apagar por completo o significado do passado deles. Se ele conseguisse transformar a canção deles na sua canção de casamento, então ela já não lhe pertencia. Ele passaria a ser o dono dela. O dono da memória. O dono dela. Um fogo lento e frio começou a arder-lhe no peito. A dor e a humilhação começaram a forjar-se em algo completamente diferente. Algo duro e afiado. Sim, disse ela, com a voz baixa, mas ressoando com uma clareza recém-descoberta na sala silenciosa. Lembro-me. Ele acenou, um gesto final, seco, e levou a sua noiva para fora da sala, deixando Selene sozinha com o fantasma de uma canção e o trovão da sua própria resolução. Ele achava que sabia as palavras daquela canção. Achava que tinha escrito o final. Estava enganado. Ela voltou para a janela, já sem olhar para os convidados, mas para o seu próprio reflexo no vidro. Viu a dor nos seus olhos, mas por baixo dela, algo mais começava a despertar. Uma lutadora. Uma mãe. Uma mulher que acabará de receber a arma perfeita. Ele queria ouvir Echoes of West. Pois ia ouvi-la, mas ela ia acrescentar uma nova estrofe. A atuação dele estava prestes a tornar-se a estreia dela. O Jardim Oeste era uma obra-prima de arquitetura paisagística e riqueza obscena. Centenas de cadeiras brancas estavam alinhadas em filas perfeitas sobre um relvado tão verde que parecia artificial, todas voltadas para um quiosque coberto de rosas brancas e era. O ar estava quente, perfumado com o sal do oceano distante e os perfumes caros dos convidados. Um quarteto de cordas tocava suavemente, a sua música clássica uma fina camada civilizada sobre a ambição corporativa crua que orquestrara aquele dia. Selene estava de pé nas sombras, dentro da casa, à espera do sinal de Donovan. O seu coração era um pássaro frenético a bater contra a gaiola das suas costelas. Sentia o seu bebê mexer-se, um pequeno e suave tremor, como se pressentisse a agitação da mãe. Selene pousou uma mão sobre o ventre, uma promessa silenciosa. Estou a fazer isto por nós, para sermos livres. Assistiu ao início da cerimônia. Viu Sarafina, uma visão num vestido Vera Wang, descer o corredor de braço dado com o pai, um homem imponente com uma cara de punho cerrado. Viu Alistair à espera, a expressão uma máscara cuidadosamente construída de adoração. Olhava para Sarafina não como um homem apaixonado, mas como um CEO a admirar um ativo recém-adquirido e altamente valioso. Enquanto esperava, ouviu duas mulheres com chapéus ridiculamente grandes sussurrando atrás de um ficus. Consegues acreditar que ele conseguiu? Sibilou uma. O velho Sterling é um tubarão. Ouvi dizer que o negócio estava praticamente morto na primavera passada. Bem, o Alistair consegue sempre o que quer, respondeu a outra, bebendo champanhe. A Elanar, a mãe dele, disse-me ela mesma. Esta fusão solidifica o legado dos Blackwood para os próximos 50 anos. Que romântico, não é? Acompanhou-a até ao quiosque. Quando Selene pisou a luz do sol, um murmúrio percorreu a multidão. Algumas pessoas reconheceram-na da cena musical da cidade. A maioria viu apenas uma mulher com uma guitarra, uma artista contratada. Evitou olhar para a primeira fila, para a família unida pelo comércio. Em vez disso, focou-se no microfone, o único instrumento da sua rebelião. O celebrante terminou os seus discursos. E agora, um interlúdio musical especial, escolhido pelo próprio noivo. Era o momento. Selene respirou fundo, os dedos a encontrarem os lugares familiares nos trastes da sua velha guitarra acústica. O quarteto de cordas começou a introdução de Echoes of West. A melodia doce e melancólica.
Era o som do seu próprio coração a partir, 2 anos antes. Ela olhou para cima e, pela primeira vez, deixou que os olhos encontrassem os de Alistair. Ele estava a observá-la com uma expressão ilegível, um leve sorriso de posse a brincar-lhe nos lábios. Era o olhar de um rei a ver o bobo da corte cumprir a sua ordem. Achava que tinha vencido. Achava que ela estava prestes a cantar o hino da sua vitória. Ela começou a cantar, a voz clara e pura, atravessando o jardim silencioso. Luzes da rua pintam de prata o cimento molhado. Uma cafetaria. Um lugar vazio. Cantou a primeira estrofe exatamente como ele a escrevera. As palavras eram um fantasma nos seus lábios, contando a história do encontro deles. Viu um vislumbre de surpresa nos olhos de Alistair, talvez pela forma bela como ela cantava, pela emoção que colocava em cada nota. Ele achava que aquela emoção era por ele. Pela memória. Estava enganado. A emoção era combustível. Sarafina olhava para ela, um sorriso suave e sentimental no rosto. Ouvia o que acreditava ser uma linda canção de amor anônima escolhida para o seu dia de casamento. A ironia dramática era um estilhaço de vidro cravado no coração de Selene. Então chegaram ao final do primeiro refrão. O quarteto cresceu em expectativa, esperando a segunda estrofe, aquela sobre sonhos partilhados e promessas sussurradas no escuro. Mas Selene não cantou a segunda estrofe. Os seus dedos mudaram ligeiramente os acordes, alterando a tonalidade de um doce tom maior para um melancólico tom menor. O quarteto de cordas hesitou por um segundo, confuso. A voz de Selene, agora carregada de um novo poder bruto, cortou a perfeição daquela tarde. Construíste um mundo com promessas que sabias que nunca irias cumprir. Disseste que o meu coração era um tesouro, mas vendeste-o barato. O sorriso de Alistair desapareceu. Os olhos arregalaram-se em incredulidade e logo se estreitaram num lampejo de fúria fria. Fez um gesto subtil, quase imperceptível, para Donovan. Um estalido de dedos afiado. Para interrompê-la. Mas era tarde demais. Selene tinha a atenção de todas as pessoas no jardim. Já não era apenas música de fundo. Donovan começou a mover-se em direção ao quiosque, mas Eleanor Blackwood, a mãe de Alistair, pousou uma mão no seu braço. A expressão dela era uma mistura de choque e mórbida curiosidade. Os olhos de Selene estavam cravados nos de Alistair. Estava a cantar apenas para ele agora. Trocas os teus segredos sussurrados por negócios de sala de reuniões, e pedes-me para cantar sobre um amor que nunca foi real. Disseste à tua nova noiva sobre as estrelas que costumávamos possuir? Ou que o império que estás a construir está sobre um trono emprestado? Suspiros percorreram a multidão. As pessoas endireitavam-se nas cadeiras, cochichando entre si. Aquilo já não era uma atuação de casamento. Era uma acusação pública. O sorriso de Sarafina desaparecera, substituído por uma expressão de pura confusão. Olhava para Alistair, cujo rosto se tornará uma máscara trovejante de raiva. Parecia encurralado, exposto sob o sol benevolente de Montecito. A voz de Selene elevava-se, cheia da dor dos últimos 4 meses, com a força da vida que carregava dentro de si. Aquilo era por cada mentira, cada promessa quebrada, cada noite solitária. A canção já não era Echoes of West. Agora era dela. A música da sua guitarra, combinada com os acordes confusos do quarteto, cresceu até um clímax. Faltava-lhe apenas uma estrofe, a mais importante. Respirou fundo, sustentou o silêncio por um segundo sufocante e depois lançou o golpe final e devastador. A sua voz desceu, tornando-se íntima, clara e absolutamente condenatória. Então aqui está o eco final que deixaste para trás. Uma verdade que não podes abandonar, nem apagar da tua mente. Falas de novos começos, de um capítulo e de uma página. Mas não podes apagar a coprotagonista que não vai sair deste palco. E depois, os últimos versos. Ela desacelerou, garantindo que cada palavra aterrasse com a força de um impacto físico. Tirou uma mão da guitarra e pousou-a, de forma deliberada e inconfundível, sobre a suave e discreta curva do seu ventre. Porque o maior segredo que tentas esconder é o eco do teu coração a crescer aqui dentro. Silêncio. Um silêncio profundo, absoluto, caiu sobre o jardim. O único som era o grito distante de uma gaivota e o zumbido suave do microfone. Todos os olhos estavam nela, na sua mão, na sua barriga.
Seguiam o seu olhar, que permanecia fixo no noivo. O rosto de Sarafina perdera toda a cor. Os olhos estavam arregalados, com o entendimento horrorizado a nascer neles. Olhou do ventre de Selene para o rosto de Alistair, e a frágil ilusão perfeita do seu dia de casamento estilhaçou-se em 1000 pedaços. Alistair estava imóvel, o rosto uma tela de choque e fúria puros. A máscara caíra. O rei estava nu na sua corte. Selene terminou com o último dedilhado suave da guitarra. A sua atuação terminara. A verdade fora revelada. E no silêncio ensurdecedor de um casamento arruinado, ela nunca se sentirá tão poderosa. O silêncio no jardim era uma entidade viva, um manto espesso e sufocante que abafava os sons do oceano e das folhas agitadas pelo vento. Durou o que pareceu uma eternidade, um quadro congelado de 100 rostos horrorizados, antes de se desfazer em caos. O primeiro som foi um gemido estrangulado de Sarafina. O seu ramo de peônias brancas escorregou-lhe das mãos, tombando sobre o relvado perfeito numa cascata de pétalas despedaçadas. O seu rosto, momentos antes iluminado pela felicidade nupcial, era agora uma máscara de traição e descrença. O olhar dela saltava entre a mão de Selene sobre o ventre e o rosto lívido de Alistair. A terrível equação formava-se na sua mente. Alistair, por sua vez, parecia ter sido atingido por um raio. A sua compostura cuidadosamente construída fora incinerada, deixando apenas o rasto feio e cru da exposição. Deu um passo em frente, a boca a abrir-se e a fechar-se em silêncio, como um peixe a sufocar fora de água. Os olhos fixos em Selene ardiam com uma raiva venenosa e aterradora na sua intensidade. Os convidados explodiram em sussurros frenéticos. Telemóveis antes guardados começavam a surgir discretamente. A família Sterling, liderada pelo formidável pai de Sarafina, levantara-se. O rosto dele uma nuvem carregada de fúria aristocrática. Caminhava em direção ao altar, não para felicitar o casal, mas para resgatar a filha. Sarafina, bradou, com uma voz habituada a comandar. Vamos embora. Nesse momento, Selene sentiu uma onda de adrenalina. A sua parte estava feita. Virou-se, desligou a guitarra e caminhou calmamente pela parte de trás do quiosque, desaparecendo no pandemônio que ela própria criará. Não correu. Os seus passos eram medidos, deliberados. Tinha entrado como vítima. Estava a sair como catalisadora. O que fizeste? Sibilou ele, a voz um rosnar baixo e perigoso. Em nome de Deus, em que raio estavas a pensar? Acabaste de destruir tudo. Selene sustentou o olhar dele sem pestanejar. O medo com que viverá durante meses tinha desaparecido, queimado pelo fogo da sua atuação. Destruí uma mentira, Alistair, disse ela, com a voz a tremer, mas firme. O que tu estavas a destruir era minha vida. E a vida do nosso filho. Não há nosso filho, disparou ele, os olhos selvagens. Há um problema que tu criaste. Um desastre que acabaste de tornar infinitamente pior. Eu paguei-te. Paguei-te para seres um fantasma, não uma maldita granada. Pagaste-me para cantar, retorquiu ela, arrancando o braço do aperto dele. Presumiste que eu ia cantar a tua canção com as tuas letras. Estavas enganado. Esse dinheiro não era para o meu silêncio, Alistair. Era para o meu palco. Compraste-me um microfone e uma plateia. Obrigada por isso. O rosto dele passou da raiva para uma incredulidade pálida e atordoada. A ideia de que a sua própria arma pudesse ser usada contra ele de forma tão eficaz parecia colapsar-lhe o raciocínio. Ele, um mestre manipulador, acabará de ser devastadoramente superado. Vais arrepender-te disto, rosnou, apontando-lhe um dedo trêmulo. Eu vou arruinar-te. Achas que estás a lutar agora? Eu vou enterrar-te tão fundo que ninguém vai ouvir sequer o teu nome. Quanto mais a tua voz. Já não tens esse poder, Alistair. Acabaste de mo entregar todo. Deixando-o ali, sem palavras, a gaguejar no meio das ruínas do seu dia perfeito, Selene continuou em direção à casa. Precisava de chegar ao carro que a esperava e desaparecer antes que o peso completo das famílias Sterling e Blackwood desabasse sobre ela. Correu por uma porta lateral e deu por si na mesma sala de estar onde esperara antes. E ali, de pé junto à janela, estava Sarafina. Tinha arrancado o véu e o rosto estava manchado de lágrimas.
Mas quando olhou para Selene, os seus olhos não tinham a raiva que esta esperava, mas uma curiosidade partida e desesperada. É verdade? Perguntou Sarafina, a voz quase um sussurro. Selene apenas acenou com a cabeça. Não havia mais nada a dizer. Sarafina soltou um suspiro trêmulo, cruzando os braços à volta da cintura. Ele disse-me que tu eras instável, murmurou, as palavras a saberem a veneno. Disse que tinha sido apenas uma aventura do passado e que não sabia seguir em frente. Que estavas obcecada. Disse que tinha medo que tentasses causar uma cena. A crueldade calculada das mentiras dele, camada após camada, era atordoante. Ele não só descartara Selene. Tentará apagar a sua sanidade aos olhos da nova noiva. Ele disse-me que este casamento, continuou Sarafina, a voz a falhar, era o início da nossa verdadeira história. Uma história construída sobre confiança e honestidade. Ela soltou uma gargalhada amarga e dilacerante. Foi tudo uma mentira. Tudo. A forma como ele me olhava, as coisas que dizia, foi tudo uma encenação. Naquele momento, Selene não via uma herdeira. Via outra mulher enganada pelo charme de Alistair Blackwood. Estavam em lados opostos da mesma moeda falsa. Lamento, disse Selene, e era sincera. Nunca quis magoar-te. Sarafina olhou-a, um lampejo de algo firme e resiliente a surgir nos seus olhos cheios de lágrimas. Não me magoaste, disse ela, com uma clareza que nascia. Salvaste-me. Nesse instante, Donovan Price apareceu à porta, com o rosto carregado. Senhora Monroe, o seu transporte está à espera. Aconselho que o utilize imediatamente. Selene acenou a Sarafina, uma compreensão silenciosa a passar entre ambas. Ao sair, viu Sarafina tirar o telemóvel do bolso. Os dedos moviam-se rapidamente sobre o ecrã, não com a energia frenética de uma noiva rejeitada, mas com a precisão fria de uma mulher a contactar o seu advogado. A viagem de regresso a Los Angeles passou num borrão. O telemóvel de Selene começou a explodir com notificações. As notícias viajam depressa na era digital, mas notícias de um casamento de um bilionário viajam à velocidade da luz. Um convidado tinha divulgado um vídeo, um clipe tremido e com zoom da atuação. Do momento. A bomba de Blackwood já era tendência. Quando o carro preto a deixou em frente ao seu humilde prédio de apartamentos, a história já estava em todo lado. Ex-namorada canta sobre gravidez secreta no casamento de magnata da tecnologia. As manchetes eram sensacionalistas, espalhafatosas e, pela primeira vez, totalmente verdadeiras. Selene entrou no seu apartamento. O silêncio era um alívio bem-vindo depois do caos. Estava apavorada. Tinha acabado de declarar guerra a um dos homens mais poderosos do estado. Mas ao pousar novamente a mão sobre o ventre, sentiu uma paz profunda. Não tinha apenas exposto uma mentira. Tinha reivindicado a sua verdade. Tinha dado ao seu filho uma história que começava não com vergonha e segredo, mas com um rugido. O que quer que viesse a seguir, enfrentaria nos seus próprios termos. Já não era um eco. Era uma voz. As semanas que se seguiram ao casamento do ano foram um turbilhão. A vida de Selene virou do avesso, mas não da forma como Alistair ameaçara. Tornou-se uma sensação mediática relutante. Foi perseguida por paparazzi, a sua foto estampada nos tabloides ao lado de imagens pouco favorecedoras de um Alistair furioso e de uma Sarafina elegante e estoica sair de um escritório de advogados. Ofertas para entrevistas explosivas inundaram a sua caixa de entrada, prometendo somas astronômicas. Ignorou-as todas. Contará a sua história uma vez, nos seus próprios termos. Recusava que fosse distorcida como mercadoria barata. Em vez disso, concentrou-se em si. Usou a segunda metade do pagamento pela atuação, que, para sua surpresa, foi automaticamente depositado no dia seguinte ao casamento, um parafuso esquecido na agora caótica engrenagem de Alistair, para garantir um apartamento melhor e mais seguro, num bairro tranquilo. Comprou um berço. Começou a ir regularmente ao médico. Estava a construir uma fortaleza de normalidade para si e para o seu bebê, contra a tempestade que rugia lá fora. Entretanto, a tempestade atingia Alistair Blackwood com a força total de um furacão. O vídeo viral da atuação de Selene não humilhou apenas socialmente. Eviscerou a sua imagem profissional. Tinha construído a sua marca como um líder visionário e implacável,
Um homem de controle inabalável e visão estratégica. O vídeo mostrava algo bem diferente. Um homem imprudente, cruel e facilmente apanhado de surpresa. Revelava uma falta de julgamento catastrófica. A fusão Sterling-Blackwood, o propósito inteiro daquele casamento falso, foi cancelada numa declaração pública mordaz dos hotéis Sterling, citando uma quebra fundamental de confiança. As ações da Blackwood Industries despencaram. O conselho de administração, já desconfiado do estilo arrogante de liderança de Alistair, revoltou-se abertamente. Os sussurros sobre invocar a cláusula de má conduta moral no seu contrato tornaram-se um rugido. O império que ele construíra sobre uma fundação de mentiras estava a ruir. Claro que tentou revidar. Uma equipa de advogados de elite enviou a Selene uma carta de cessar e desistir grossa o suficiente para segurar uma porta, ameaçando com processos por difamação, calúnia e quebra de acordo de confidencialidade. A advogada pro bono de Selene, uma mulher perspicaz e empática ligada a ela pela equipa jurídica de Sarafina, respondeu com uma simples carta, uma petição formal para estabelecer a paternidade e garantir pensão alimentícia. As ameaças legais vindas do campo de numa noite fresca, bateram à porta do novo apartamento de Selene. Ela não esperava ninguém. Espreitou pelo olho mágico, e o coração saltou-lhe para a garganta. Era uma mulher impecavelmente vestida num tailleur Chanel, o cabelo prateado penteado num estilo severo, mas elegante. Eleanor Blackwood, a mãe de Alistair. A mão de Selene voou instintivamente para o ventre, num gesto protetor. Preparou-se para uma tirada, ameaças, talvez até um talão de cheques agitado à sua frente. Inspirou fundo e abriu a porta. Senhora Blackwood, disse Selene, a voz cautelosa. Os olhos de Eleanor, de um azul tão pálido que pareciam cinzentos, examinaram Selene dos pés à cabeça, demorando-se por um momento na gravidez agora evidente. A expressão dela não era de raiva, mas de resignação cansada. Posso entrar, senhora Monroe? Perguntou, a voz surpreendentemente suave. Hesitante, Selene afastou-se para deixá-la passar. Eleanor entrou na pequena sala de estar, limpa e modesta. O olhar dela passou pelos móveis simples, até o berço novo num canto. Não estou aqui para ameaçar, começou Eleanor, virando-se para encarar Selene. Nem estou aqui para defender o meu filho. O que ele fez consigo, com a senhora Sterling, com o próprio legado, foi um ato de arrogância monstruosa, e de cobardia. Selene ficou sem palavras. Tenho visto meu filho tornar-se num homem que já não reconheço, continuou Eleanor, a voz carregada de uma tristeza profunda, antiga. Ele é o filho do pai em tudo aquilo que rezei para que não fosse. O meu marido foi um homem brilhante e implacável, que acreditava que emoção era fraqueza e que as pessoas eram peças de xadrez. Construiu um império. E morreu um homem solitário e amargo. Vejo o Alistair a seguir exatamente o mesmo caminho. Fez uma pausa, o olhar suavizando-se ao pousar novamente na barriga de Selene. Mas você fez algo que mais ninguém conseguiu. Mostrou-lhe um espelho. Ele pode tê-lo partido em fúria, mas por um instante, ele viu o próprio reflexo. E você carrega o meu neto. Lágrimas encheram os olhos de Eleanor. Não permitirei que o meu neto seja um segredo, uma arma, ou uma moeda de troca. Este bebê, o seu bebê, é um Blackwood, e será tratado como tal, com ou sem a cooperação de Alistair. Abriu a mala e tirou não um talão de cheques, mas um simples cartão de visita. Este é o meu número pessoal. Não lhe faltará nada. Médicos. Segurança. Tudo o que você ou o bebê precisarem. Isto não é um suborno para comprar o seu silêncio, senhora Monroe. Isto é uma promessa de avó. O meu filho pode ter falhado no seu dever. Eu não vou falhar no meu. Alguns dias após a visita surpreendente de Eleanor, surgiu outro visitante inesperado. Desta vez, era Alistair. Estava como o fantasma de quem fora. O fato caro estava amarrotado. O cabelo, despenteado. E havia olheiras profundas sob os olhos. O titã da indústria desaparecera, substituído por um homem desgastado e partido. Selene, disse ele, a voz trêmula. Estava de pé à porta dela, com o olhar perdido. O que queres, Alistair? Perguntou ela, sem dureza. Não havia triunfo em vê-lo assim. Apenas uma sensação profunda de tragédia.
Estão a empurrar-me para fora, murmurou ele, olhando para o chão. O conselho, a empresa do meu pai, acabou. Levantou os olhos, suplicantes. Perdi tudo. Tinhas tudo que importava, respondeu ela suavemente, e deitaste fora muito antes do casamento. Ele pareceu finalmente vê-la. Realmente vê-la. E a vida que ela carregava. É menino ou menina? Menina, disse ela. Ele acenou lentamente com a cabeça. Posso corrigir isto, disse, um lampejo do antigo Alistair a surgir. Ainda tenho dinheiro. Posso comprar-te uma casa, um fundo fiduciário para o bebê. Podemos emitir uma declaração conjunta. Dizer que nos reconciliamos. Podemos reverter a situação. Selene ouviu os planos frenéticos dele e sentiu uma onda de pena. Mesmo agora, quebrado e derrotado, as únicas soluções que conseguia imaginar eram dinheiro e manipulação. Não falava de amor, nem de arrependimento, nem de ser pai. Falava de controlo de danos. Quando ele terminou, ela olhou para ele com calma. Eu não quero teu dinheiro, Alistair. Não quero a tua casa, nem uma declaração conjunta. A Elelanar já está a garantir que o bebê terá tudo o que precisa. Então o quê? Perguntou ele, a voz a quebrar de desespero. O que queres de mim? Selene sustentou-lhe o olhar. A voz, gentil mas inabalável. O que eu queria era o homem por quem me apaixonei. Aquele que escrevia canções em guardanapos e sonhava com uma vida cheia de riso, não de ativos. Mas ele já não existe. Por isso, agora, tudo que quero é que sejas pai da tua filha. Mas isso é algo que também tens de querer. Pelas razões certas. Deu um passo atrás e fechou lentamente a porta, deixando-o sozinho no corredor. Não era um ato de raiva, mas de fim. Estava a fechar a porta do passado, da dor e do drama. O seu futuro estava dentro daquele apartamento com ela. A questão de saber se ele faria parte dele estava, pela primeira vez, inteiramente nas mãos dele. Um ano depois, o sol de Los Angeles inundava o grande janelão de um apartamento claro e arejado, iluminando as partículas de pó a dançar no ar. O aroma no ar já não era de camomila e livros antigos, mas de pó de talco e do cheiro doce e limpo de um bebê feliz. No centro da sala, sobre um tapete colorido, Selene Monroe observava sua filha de 10 meses, Lily, empilhar com sucesso um bloco sobre o outro. Lily tinha os olhos azul escuros de Alistair, mas o sorriso era de Selene. Era uma fusão perfeita e bela do passado deles, mas representava um futuro totalmente novo. A vida de Selene era irreconhecível em comparação com a existência cinzenta e desesperada de há um ano. O frenesi mediático acabou por acalmar, mas as brasas deixadas para trás trouxeram um calor inesperado. Uma pequena editora independente, comovida com a sua história e impressionada pelo talento cru naquele vídeo viral, aproximou-se dela. Não lhe ofereceram um contrato para ser estrela pop, mas algo melhor, liberdade criativa. 3 meses antes, lançou um EP intitulado The Premiere. Era uma coleção de 5 músicas cruas e honestas que retratavam a sua jornada. O single principal, claro, era a canção que cantara no casamento. Tinha-lhe dado um novo título, Lily Song. Tornou-se um hino discreto de resiliência, favorito em rádios indie e listas de reprodução de quem procurava autenticidade acima de brilho. Ela não era um nome conhecido, mas era uma artista a trabalhar e a viver da sua arte. Pagava as próprias contas com a própria voz. Era livre. A sua rede de apoio era pequena, mas sólida. A amiga Maya era uma presença constante, a mais orgulhosa das tias. E depois havia a aliada mais surpreendente, Elelanar Blackwood. Fiel à sua palavra, Elelanar tornará-se uma avó dedicada. Visitava 2 vezes por semana, deixando a armadura corporativa à porta. Nunca falava do filho, a não ser que Selene perguntasse. Em vez disso, falava da Lily. Do futuro. Trazia não apenas presentes caros, que Selene insistia em colocar num fundo, mas a si própria. Sentava-se no chão, com o tailleur Chanel a perder importância, e brincava com Lily. Havia uma alegria genuína e não forçada nos seus olhos. Estava a curar as próprias feridas através da neta. E uma das outras figuras no drama, Sarafina Sterling, ressurgira das cinzas da humilhação como uma fênix. Finalizara a anulação e, num processo civil histórico,
ganhará uma indenização significativa de Alistair por indução fraudulenta ao casamento. Mas não ficou por aí. Aproveitou a própria história, tornando-se uma defensora poderosa das mulheres em ambientes empresariais e sociais de alto risco. Dava palestras sobre os perigos dos casamentos de fusão e defendia acordos pré-nupciais que protegessem as mulheres de serem tratadas como mercadoria. Ela e Selene nunca se tornaram amigas, mas partilhavam um respeito mútuo. Duas mulheres que se recusaram a ser personagens secundárias na história de um homem poderoso. Alistair Blackwood perderá quase tudo o que valorizava. Afastado da presidência da empresa fundada pelo pai, tornou-se um pária no mundo dos negócios e motivo de chacota nas colunas sociais. Continuava obscenamente rico, um homem à deriva no mar do próprio dinheiro. Tentou, à sua maneira desajeitada, criar ligação. Enviava presentes extravagantes para Lily, que Eleanor entregava religiosamente, e que Selene colocava religiosamente no fundo fiduciário. Pediu visitas. Selene, após muita reflexão e conversa com Eleanor, aceitou, mas com condições rigorosas. As visitas eram supervisionadas, realizadas num local neutro. Ele era desajeitado e hesitante com a filha, um homem fluente na linguagem das salas de reuniões e folhas de balanço, completamente inepto com cantigas de embalar e conversa de bebê. Estava a tentar, mas ainda estava a aprender a ser pessoa antes de poder ser pai. A porta para ele não estava trancada, mas já não se encontrava escancarada. Teria de conquistá-la. Um gesto verdadeiro de cada vez. Nessa tarde, enquanto Lily balbuciava alegremente, Selene pegou na guitarra. Não estava a ensaiar para um concerto nem a tentar compor um sucesso. Estava apenas a tocar para a filha. Começou a dedilhar suavemente uma melodia simples, doce, murmurando uma canção de embalar. Lily olhou para cima, os olhos azuis arregalados, e bateu com as mãozinhas, um sorriso banguela e feliz a espalhar-se-lhe pelo rosto. Naquele momento, Selene sentiu uma paz tão profunda que quase a levou às lágrimas. Há um ano, estivera em cima de um palco, o coração cheio de um coquetel tóxico de medo, raiva e desespero. Cantara uma canção de traição para uma plateia de estranhos. Agora estava sentada no próprio chão, na própria casa, o coração cheio de um amor tão feroz e puro que a deixava sem fôlego. Cantava uma canção de alegria para uma audiência de uma só pessoa, e era a maior atuação da sua vida. Olhou pela janela, não para uma rua cinzenta e molhada pela chuva, mas para o azul brilhante e infinito do céu da Califórnia. Enfrentará o monstro, e vencera, não destruindo-o, mas construindo uma vida tão bela que a sombra dele já não a podia alcançar. O eco do passado deles finalmente desaparecera, substituído pelo som da canção de Lily. No fim, esta nunca foi uma história de vingança. Foi uma história de reivindicação. Selene Monroe entrou naquele casamento como um segredo, um fantasma pago para atuar no próprio funeral. Saiu como autora da sua verdade. Ela ensinou-nos que a voz mais poderosa que temos é a nossa, e que a verdadeira riqueza não se mede em ações ou fusões, mas na paz silenciosa e inabalável de uma vida vivida com integridade e coragem. Ela não deu apenas um futuro à filha. Deu-lhe um legado de força. Se a incrível jornada de Selene, do desgosto à vitória, te tocou, e se acreditas no poder de dizer a tua verdade, mostra o teu apoio com um like. Partilha esta história com alguém que precise de se lembrar da própria força. E não te esqueças de subscrever o canal para mais histórias inesquecíveis sobre drama da vida real e o incrível poder do espírito humano. Obrigado por assistires.